Bem-vindos ao LabsBIM. Este é o vídeo 7 do Guia de Especialidades Projeto Elétrico. Nele, nós iremos aprender a criar os circuitos elétricos no Revit. Com o Revit já aberto, a primeira coisa que farei será mudar a família de QDC carregada, pois eu já previ a divisão de circuitos em uma planilha do Excel e, como vão ser só 5 circuitos e mais 2 reservas, um QDC menor também vai ser efetivo. Para isso, eu clico aqui no QDC que eu já coloquei, venho na barra de propriedades, nesse ícone aqui da família carregada, e aí eu busco a que de fato eu vou precisar, que vai ser esse QDC aqui para 6 a 8 disjuntores. Como eu vou ter 7 no total, né? Clico nele e aí já muda automaticamente na planta. Aí, para começar a definir os circuitos, eu recomendo que vocês definam esses circuitos antes em uma planilha do Excel, porque isso vai facilitar muito. Se você deixar para fazer isso no Revit, as coisas podem ficar muito confusas. Então, eu recomendo que você defina antes o que vai entrar em cada circuito. Aí, a gente só vai modelar mesmo no Revit, mas o ideal seria que você já tivesse previsto antes de começar a fazer isso no Revit. Aí, beleza. Considerando que vocês já preveram como que vão ficar os circuitos de vocês, porque eu já fiz isso. Você vai clicar em algum ponto para dar início à definição dos circuitos no Revit. Aí eu vou começar com o circuito de iluminação, que ele vai ser único para todo o projeto, né? Um só circuito de iluminação para o projeto, porque é uma casinha pequena e tal, você poderia dividir também, não tem problema. Como eu estou começando com o circuito de iluminação, eu preciso clicar em algum ponto de luz que vai fazer parte desse circuito. Por isso que é importante a gente definir antes. Aí, depois de clicar nesse ponto, você vai vir na barra superior de comandos, clicar em força. Aí, como é um circuito de iluminação que não demanda tanta potência, eu vou utilizar a tensão de 127 volts mesmo, com uma fase só. Então, vai ficar um polo ali, igual tá mesmo. Não dá nada. Sem sair do ponto, eu volto para a barra superior de comandos, que agora vai estar assim. Venho onde está escrito painel e mudo de nenhum para QDC. Se você tiver saído do ponto sem querer, você clica nele de novo e aqui na barra superior você procura por circuitos elétricos e edita. Para dar continuidade, eu clico em editar circuito e depois em adicionar ao circuito. Agora é só você vir aqui na planta e ir clicando sobre os pontos que vão fazer parte do seu circuito. No caso do circuito de iluminação, vão ser os pontos de luz e os seus respectivos interruptores, né? Para selecionar os pontos de luz, é só passar o mouse sobre ele, né, sobre o ponto, e quando ele ficar destacado assim, você clica. Para os interruptores, você já precisa tomar aquele cuidado de não acabar selecionando a tomada junto. Nesse caso, você nem precisa ficar dando tab, igual a gente fez antes, porque ele já identifica que são coisas diferentes, né, as partes diferentes, ainda que seja o mesmo dispositivo. Mas você precisa tomar um cuidado ainda assim para não acabar clicando na tomada, né? Não inserir a tomada. A não ser que o seu circuito seja de iluminação mais tomadas. Mas no caso aqui eu estou fazendo separado. À medida que eu vou selecionando, vai ficando destacado assim. Então a gente consegue notar visualmente se ficou algum ponto de fora. Os pontos de iluminação não estão aparecendo, porque a gente tem essa tag aqui na frente. Se você preferir, antes de começar, você pode ocultar as tags. Agora que eu selecionei tudo, eu venho aqui na barra de propriedades em elétrica, cargas, procuro por tipo de fiação, e aí, como se trata de um circuito somente de iluminação, eu vou mudar para essa opção aqui, que tem esse iluminação no final, que é a segunda opção. Venho aqui em cima da barra superior novamente e clico em concluir. Agora, se vocês observarem, todos os pontos de luz, onde a gente tinha um ponto de interrogação, agora a gente tem o número de circuito, que é o 1, porque foi o primeiro que a gente determinou. Assim como nas identificações dos interruptores, que agora está aparecendo como um A, um B, um C, mostrando que esses interruptores também fazem parte do circuito 1. Para iniciar o circuito de tomada, basta você clicar em alguma tag do circuito, depois a gente clica em força, aí bota um polo e 127 volts. Aí você tem que ver mesmo se essa é a demanda do seu projeto. No meu caso, vai ser isso mesmo. Como no outro circuito eu já fiz a associação ao QDC, ele entende que esse também será associado ao quadro de distribuição. Aí aparece essa setinha da tomada apontando já para o quadro. Se você muda para outro quadro, por exemplo, eu liguei essa tomada no medidor agora. Aí a seta muda de direção indo para ele. Mas, né, como não vai ficar assim, eu vou voltar para o QDC. Agora eu venho em editar circuito, adicionar ao circuito e vou clicando nas tomadas correspondentes. Esse vai ser um circuito somente com as tomadas da cozinha, que é uma coisa que a norma exige, assim como para a área de serviço. Então, vou selecionar somente essas tomadas aqui. Na barra de propriedades, a gente vai procurar por tipo de fiação. Você tem que ver se está selecionado realmente essa primeira opção,
porque geralmente para tomada a gente usa essa. Para instalação embutida em alvenaria e laje, mas é importante que você analise as condições do seu projeto. Isso é importante porque o Revit, com esses dados aqui, ele vai fazer um pré-dimensionamento dos circuitos em cima dessas coisas que a gente está inserindo. Agora, você pode concluir. O mesmo pode ser feito para as tomadas da área de serviço, que também exigem um circuito próprio. Antes de finalizar esse cômodo, para exemplificar para vocês o que você pode fazer caso você tenha selecionado alguma tomada que você não deveria ter selecionado, né? Você selecionou sem querer. Aí você vai voltar aqui na barra superior e vai em remover do circuito. Clica, que vai perder o destaque, né? Antes estava um azul mais escuro, aí agora não está mais. Isso indica que essa tomada ela não faz mais parte das seleções para o circuito. Agora sim, eu concluo. Uma outra coisa útil para você conferir os dispositivos que estão no mesmo circuito é ir sobre algum dos componentes que você tem certeza que está no circuito, vai dando tab em cima dele até aparecer isso aqui, esse tracejado indicando o que faz parte do circuito. Se você clicar sobre essa configuração, você vai estar selecionando o circuito como um todo, e não mais aquele item específico. Aí você também consegue editar o circuito pela barra superior de comandos. Vou fazer a mesma coisa para o terceiro e último circuito de TUG, que vai englobar todo o restante das tomadas de uso geral da casa. Aí eu vou selecionando tudo, com cuidado para pegar somente as tomadas e não os interruptores que já estão no circuito 1. As tomadas da cozinha e da área de serviço já têm circuitos próprios, então eu também não vou selecionar elas. Aí eu venho aqui nas propriedades para conferir se eu ainda estou naquela primeira opção, né, no tipo de fiação, e aí eu posso concluir. Agora eu posso ligar a minha TUI, que é do chuveiro elétrico, ao QDC. Aí você clica sobre ela, vai em força. Só que agora, como ela tem uma potência alta, eu vou ligar ela numa tensão de 220 com 2 fases. Aí eu tenho que mudar aqui, 220, 2 fases. Aí, como esse circuito só tem essa tomada mesmo, não preciso editar, não preciso adicionar mais nada. Assim, eu finalizei a determinação dos circuitos no Revit. Agora, vai faltar só eu concluir a identificação desses pontos que faltaram, né, que são as tomadas. Para isso, a gente vem aqui em anotar, depois em identificar por categoria, e aqui em modificar, a gente clica em identificadores carregados. Para facilitar, para você encontrar o que quer, né, você pode vir nessa lista de filtros e colocar elétrica. Aí eu procuro por dispositivos elétricos, tomadas, onde tem essa tag de potência do ponto de tomada, clica e muda para tag número do circuito. Aí dá um OK, depois você vai clicando nas tomadas, em todas. Se for necessário, você clica em tab para selecionar, né, as tomadas, porque senão vai aparecer o ponto de interrogação. Se tiver uma tomada dupla, também vai aparecer o ponto de interrogação. Aí você vai ter que também dar tab e vai ter que fazer isso 2 vezes, porque são 2 tomadas. Esse identificador da TUI do banheiro fica com 2 números de circuito, porque ele tem 2 polos. Então não precisa estranhar isso, tá? Agora eu vou ajustando isso igual a gente fez para os identificadores de comando do interruptor. Clico no texto, vou arrastando. Aí agora eu volto em identificar por categoria, mudo esse identificador de volta para a potência do ponto, igual estava antes. Como a gente tem a maior parte das tomadas com potência de 100 VA, a gente não precisa clicar sobre elas. E aí a gente só insere esse identificador sobre aquelas que têm uma potência diferente. Que são quais, né? Nesse caso aqui, são as tomadas da área de serviço, que são de 600 VA. Aquelas 3 da cozinha, que também são de 600 VA. A tomada do banheiro, a TUG do banheiro, que é de 600 VA. E a TUI do banheiro também, né? Que é a TUI lá do chuveiro elétrico, que é de 5.600 VA. Aí eu ajusto as escritas de novo. Com essas adições, a gente percebe que a planta está ficando cada vez mais cheia e poluída, porque ainda vai entrar muita coisa aqui. Então a gente vai tentar dar uma limpada no que dá, né? Que é o caso desses equipamentos que vêm do arquitetônico. Eles não precisam estar aqui mais. Se eu passo o mouse sobre eles, eu não consigo selecionar facilmente. Então, para isso, eu vou precisar usar o Tab, até que a família fique selecionável, igual aconteceu aqui, né? Ela vai ficar azul. Aí eu posso clicar com o lado esquerdo do mouse, aí eu selecionei. Depois eu clico de novo com o lado direito do mouse. Aí eu vou em ocultar na vista e depois em famílias. Aí ela já sumiu aqui da planta. Faço isso para todas as famílias que vinham do vínculo. E agora eu tenho a planta um pouco mais limpa. Com isso, a gente pode salvar o nosso projeto aqui em cima. E bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.